folhas, flores, pessoas e cores. Uma certa leveza pairando no ar. Mesmo sobre diferentes ações, nada domina o mover do tempo de quem se aproxima. Um ser sereno, gerando e conduzindo. Flora. Embalados pela beleza dos ramos das árvores, dançando com a natureza e o fluir da primavera, somos inspirados por esse presente divino. É isso que a primavera faz. Modifica a paisagem, induzindo a comportamentos específicos na natureza, dos elementos da terra, na natureza dos homens. Olá, meu nome é Maristela. Eu gostaria de convidar você para analisarmos juntos uma pintura através de 3 elementos da estética, que descreve o belo através das obras artísticas. Alessandro de Mariano de Vanni Filipepi, ou Sandro Botticelli para nós, grandes admiradores deste artista que marcou a era do renascentismo. Falar sobre Sandro Botticelli é falarmos sobre essa era. A época do renascentismo é uma transição de contraposição da Idade Média e seus costumes. Naquela época, muitas pessoas não tinham acesso ao alfabetismo ou leitura. O que eles tinham, os acessos que eles tinham sobre a leitura e os conhecimentos eram provindos da igreja, das missas, dos encontros religiosos. Ou seja, os costumes das pessoas naquela época eram baseados em dogmas da religião. Os pintores começaram a recorrer a outros tipos de conhecimento através da filosofia e da ciência, o que foi retratado de forma espetacular nas obras artísticas. Não somente nas pinturas, os temas das pinturas, mas também no enquadramento das obras. Numa época da Idade Média, as pinturas elas não tinham as formas tão bem retratadas, elas não eram tão bem retratadas como eram como eram os quadros da era renascentista. E o Sandro Botticelli fez isso muito bem. Uma característica das suas obras, nós podemos citar muitas cores, uma presença do realismo, formas e também uma característica, ou temáticas, na verdade. Temáticas ligadas à religião, ao misticismo, uma mistura de paganismo com cristianismo e até uma descrição dos estudos das civilizações gregas e romanas. A gente pode citar também que Sandro Botticelli ele era muito ligado a uma família que tinha um poder político em Florença, Itália. Era a família Os Médici. É muito comum na época que o artista tivesse alguém ligado economicamente que o ajudasse a sustentar. O artista trabalhava, o artista retratava, às vezes quadros e pinturas, né, retratos dessas pessoas, desses nobres. Então os Médici eles eram bem ligados a Sandro Botticelli. E Sandro Botticelli, apesar de ser de uma época onde as pessoas não obtinham alfabetismo, era diferente, ele era diferente. Ele tinha, né, esse desenvolvimento, o que fez com que ele se aproximasse mais dos nobres e principalmente da família Médici. E é através dessa família que Sandro Botticelli foi convidado pelo Sisto IV a pintar, a fazer a decoração da Capela Sistina. Sabe aquela capela em Roma, onde se faz as escolhas dos papas? Exatamente, onde Michelangelo pintou o teto. Sandro Botticelli também tem suas obras lá, suas pinturas lá. Sandro Botticelli então viajou para Roma e participou dessa decoração da Capela Sistina juntamente com outros artistas. Sobre as curiosidades de Sandro Botticelli, nós podemos citar que ele foi o primeiro artista a descrever, a pintar um nu feminino frontal. Esse nu frontal ele foi retratado numa obra bem conhecida do artista chamado O Nascimento de Vênus. Outra grande curiosidade do artista era que ele tinha um amor. Sim, Sandro Botticelli tinha um amor. Mas, apesar de nunca ter se casado e nem ter tido filhos, Sandro Botticelli viveu um amor platônico por Simonetta Vespucci. E muitos admiradores das obras do artista sabem quem é, sabem de quem eu estou falando. Ela foi retratada na maioria das obras de Sandro Botticelli. Ela foi um referencial de beleza para o Sandro Botticelli na época, principalmente na grande maioria das obras dele, onde as mulheres eram retratadas por um cabelo longo, um cabelo aloirado ou mais puxado para o ruivo. Eram as
características, né, a fisionomia de Simonetta Vespucci, a mulher bela que tomou o coração de Sandro Botticelli, apesar dele não ter vivido esse amor. E quando ele faleceu, quando ele morreu, ele pediu para ser enterrado aos pés do corpo da sua amada, que já tinha falecido. Este pintor, de uma das obras que eu mais admiro, que ele foi apresentado muito novo para um dos pintores bem considerados na Itália, começou a praticar a pintura no ateliê desse pintor e aos 25 anos, Sandro Botticelli já tinha o seu próprio ateliê. Nos últimos dias de sua vida, Sandro Botticelli ficou recluso, se afastou um pouco da vida cotidiana na Itália e faleceu pobre e um pouco esquecido. Suas obras depois foram redescobertas apenas pelos ingleses do século XIX. Sandro Botticelli conseguiu demonstrar o que ele conseguiu retratar na sua obra, na sua forma de pintar, no conhecimento que ele tinha e que hoje ainda nos inspira na arte. Olá, meu nome é Tainá e, de acordo com a minha pesquisa, a obra A Primavera é um quadro que foi pintado em 1842 e é uma pintura que é cheia de detalhes, enigmas, que ainda hoje são estudados. Então, no vídeo, a gente vai falar sobre alguns deles. Bom, no centro da pintura está Vênus, ela é a deusa do amor. Em cima dela está o Cupido, e na mitologia, o Cupido ele é filho de Vênus. Aí, então, a tradição diz que Vênus e seu filho chegam para dar início à chegada da primavera. A obra também, ela pode ter sido inspirada no livro Fasti, do poeta romano Ovídio. Então, se a gente relacionar, o ser esverdeado na pintura é Zéfiro, que é a personificação do vento oeste, e na pintura ele abraça a ninfa Clóris. Ela, então, se transforma na Flora, que é o personagem florido na pintura, e que é a deusa da primavera. A personagem, então, que ela é encarregada a enfeitar o mundo com flores. Aí, à esquerda da pintura estão as três graças, que são símbolos da sensualidade, castidade e beleza, e ao seu lado está Hermes, que está apenas dissipando as nuvens. Uma outra interpretação que a gente pode ter é que a obra é a representação do amor neoplatônico, e então o Zéfiro se interessa pelas três graças, que estão, na verdade, interessadas em Hermes, e ele olha indiferente para fora do ambiente, enquanto o Cupido apenas sobrevoa entre eles. A pintura ela foi encomendada por Lorenzo di Pier Francesco de Médici. Então, Sandro Botticelli deixou na obra alguns detalhes para representar a família Médici, como as cores no brasão de um colar das graças, que é as cores do brasão da família Médici, e Giuliano de Médici também pode ter sido a inspiração para criar o Hermes.